O estudo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, né? No capítulo que ele fala sobre as preces. Continuando aqui no item 8 ao item 17, para a gente poder entender mais um pouquinho sobre esse tema, fazer uma reflexão mais profunda sobre esse assunto, né? E perceber como estamos em relação a esses conceitos, né? Como estão a nossa evolução em relação a tudo que a gente ouve, que a gente fala, que a gente aprende, né? Como é que está o nosso processo de desenvolvimento espiritual, né? Até onde nós caminhamos, até onde precisamos mais caminhar, né? Em que ponto de interrogação, de perseguição estamos em relação ao nosso processo evolutivo. Sabemos que estamos aqui para aprender, então estamos num planeta de prova e expiação, de muita dificuldade, onde a felicidade é algo passageiro, né? Não somos daqui, já sabemos que não somos daqui, estamos aqui de passagem, aproveitando aqui o máximo a nossa presente encarnação para vencer as nossas provas, né? Pagar os nossos débitos em relação aos nossos devedores que contraímos lá no passado, que muitas vezes estão dentro do nosso lar, está dentro do nosso grupo social, está dentro do nosso grupo de trabalho, ou seja, eu tenho mais débitos do que imagino. Então, eu preciso evoluir dentro desses conceitos. Escolhi umas provas para passar, muitas vezes eu refuto, não passo por elas, tenho medo, mas eu preciso caminhar, né? Fui preparado para a felicidade, mas eu tenho que conquistar essa felicidade, né? A felicidade é algo que eu preciso ter dentro de mim, mas eu preciso que essa seja uma conquista do meu espírito. Então nós somos preparados para a felicidade, mas não é assim. Eu preciso que essa felicidade seja algo que eu conquiste. Então ele fala sobre as preces, né? E a gente começa a pensar, né, nessa questão da prece e começa a perceber o seguinte: o mundo de hoje exige muito de nós. Velocidade, mudanças, automatismo, tudo aquilo nos consome. Se nós olharmos um pouquinho 50 anos atrás, o mundo era outro. Era um mundo muito diferente, né? Era um mundo das famílias eram maiores, mas existia tempo para olhar a lua, por exemplo, tempo para se reunir. O pai, quando chegava do trabalho, eu sou filho de uma família interior, o pai, quando chegava cansado do trabalho, os filhos iam recebê-lo com alegria, abraçavam, beijavam seu pai. E quando existia aquela reunião de família, todos ao redor da mesa, se passavam lições. Os pais nos passavam lições que ficam guardadas até hoje. Lições simples, mas lições muito profundas que a gente não esquece. Por exemplo, a minha mãe, quando aparecia e criava-se muita galinha, para que criava galinha naquela época? O almoço de domingo, para vender os ovos, para comprar alguma coisa, né? Aqueles cacheiros viajantes que apareciam por ali, porque todo mundo era muito pobre. Então você precisava vender aqueles ovinhos e comprar aquela roupinha, mas as lições eram muito profundas. E quando aparecia no terreiro lá de casa, por exemplo, uma galinha com seus pintinhos, se não era nossa, minha mãe chamava e falava assim: não é nosso. Procura de quem é e vai lá e entrega, devolve para eles. E a gente cria aprendendo isso, e os nossos valores vão se solidificando. E hoje o mundo é muito diferente. Hoje você tem mais tempo para nada. O irmão não conhece o outro irmão, porque o irmão já nasce no computador, no seu quarto, isolado, com a sua vida própria, não se reúne, não tem mais almoço domingo, a família não discute a relação familiar. E aí como é que essa coisa acontece? Muitas vezes o seu filho cresce e depois você faz alguma coisa que alguém te conta e você fala: não é meu filho. Não é esse, não é meu filho. É seu filho, sim. É o nosso filho, que a gente não deu conta das tarefas. Por quê? Vivemos ligados na tomada o tempo todo. O automatismo nos consome o tempo todo. É correndo para lá, é correndo para cá, é com muita dificuldade. Chega sábado, já está pensando no domingo já está pensando na segunda, e aí a gente não
nos falta tempo. Hoje eu não posso porque eu tenho tempo, amanhã eu não posso porque eu não tenho tempo. Mas muitas vezes eu escolho meu tempo. Para assistir novela, muitas vezes eu tenho tempo. Para assistir o futebol, eu tenho tempo. Para mandar minhas mensagens pelo WhatsApp, eu tenho tempo. Para olhar o meu Facebook o tempo todo, eu tenho tempo. Até na sala de aula, nós dividimos a sala de aula hoje com a internet, o Facebook. Tem alunos que se interessam e ficam na frente, e os outros ficam lá atrás, com o cabelo escondido, com o livro na frente, e olhando seus celulares. Então, tempo é uma questão de prioridade. E aí a gente esquece da prece, esquecemos de orar, esquecemos de rezar, esquecemos de fazer o nosso encontro com Deus. Só nos lembramos nas horas de dor e sofrimento. Via de regra, nós só nos lembramos da prece, só nos lembramos de Deus no nosso momento de dificuldade. E esse capítulo 28 ele vem nos mostrar que existe a possibilidade desse encontro ser mais frequente e como que isso é bom para a gente, como que isso nos alegra, como que isso faz bem ao nosso espírito e como que isso nos traz equilíbrio. Então, reclamamos demais. Aí no momento de dor e sofrimento começa a reclamar. Ai meu Deus, por que você me esqueceu? Por que eu fiquei esquecido aqui, você não se lembrou de mim? E ele deve estar pensando assim, você que me esqueceu. Ao contrário, foi você que não lembrou de mim. Como é que você me cobra alguma coisa se você não me procura? Porque através da prece nós nos comunicamos. A prece é o mecanismo que nós temos de nos comunicar com a espiritualidade e com Deus. Então nós esquecemos da prece. Então é um capítulo que nos lembra da importância de colocar a prece na nossa vida, no nosso dia a dia e pedir. E como que a gente aprende a rezar? Como que a gente aprende a rezar? Lá atrás, desde pequeno, alguém nos ensina a rezar. Mas de que forma ensina a rezar? Quase que sempre de uma forma automática. Eu, por exemplo, posso falar isso tranquilamente. Quem me ensinou a rezar? Minha mãe e minha avó, chamada de Laurentina, minha avó, que ela ensinava a gente a rezar. E nós rezávamos como? Decorávamos e fazíamos aquilo como se fosse uma obrigação. Eu e meus primos, quando a gente se reunia na casa da minha avó, a gente ficava debatendo quem terminava a prece primeiro, ou seja, quem tinha decorado mais rápido. E a gente, eu termino na sua frente. Então, não tinha menor, era uma coisa mecânica, é uma coisa cartesiana, é uma coisa decorada por nós. Não era uma coisa de Deus, não era um sentimento. E a gente evoluiu, cresceu desta forma, decorando as peças, falando na maior rapidez possível para se ter livre daquilo. E isso virou uma coisa automática em nós. E a gente não passou pelas mudanças que a gente precisava passar, e a gente foi esquecendo, e delegando aos outros para fazer rezar por nós, e nós mesmos não fizemos a nossa parte. E aí o Evangelho vem chamando essa atenção, dizer, cuidado, está na hora de você refletir sobre esse assunto, de você deixar de ser um repetidor, você começar de fato a se comunicar com Deus, e você começar a pedir a Ele, você e pelas pessoas. Então, desta forma automática, repetindo como se fossem robôs, nós não estamos contribuindo nem para a nossa evolução, nem para a evolução daquelas pessoas que a gente possivelmente gostaria de pedir. Então, a Universidade de Brasília e a prece, ela tem um poder maravilhoso que muitas vezes a gente não percebe. E não é uma coisa só da gente imaginar. A Universidade de Brasília fez uma pesquisa com seus pacientes. Os seus pacientes colocou na ala A, mais ou menos tinham 100 pacientes, e a ala B tinha mais ou menos 80, 90 pacientes. Eles colocaram as pessoas orando para aqueles pacientes da ala A, e não orando para o paciente da ala B, sem que os pacientes soubessem o que estava acontecendo naquela oração. E fez aquele trabalho no decorrer de certo período. E
eles perceberam que os pacientes estavam recebendo a prece, melhoraram, se recuperaram com muito mais rapidez, encontraram o seu equilíbrio com muito mais rapidez. A Universidade da Califórnia fez a mesma experiência, colocou as pessoas orando por uma ala e não orando pela outra. E aqueles daquela ala que estavam sendo orados, a melhoria deles foi muito mais rápida. Por que isso? Por que isso? Nós estamos sob o comando do fluido cósmico universal. Esse fluido, o que é? Energia. O mundo é energia, nós somos pura energia. Quando a nossa vida está descarregada, nós nos alimentamos para quê? Recuperar as nossas energias. O nosso organismo é um sistema perfeito. Né? Ele pega a energia que ele precisa, transforma, processa, incorpora. E aquela energia que não precisa, ele joga fora. Então é um sistema perfeito. O mundo é uma energia. E nós transmitimos energia ou captamos energia. Né? E muitas vezes a nossa energia pode ser positiva ou pode ser negativa. Tem pessoas que nós ficamos ao lado delas 5 minutos e parecemos que estão com a nossa pilha descarregada. Parece que a gente tomou, né? Está com cansaço, dá um corpo mental, dá um cansaço, você parece que você quer sair daqui, você só quer dormir. Tem pessoas que você fica ao lado dela uma hora, você quer viver uma vida inteira ao lado dela. Essa pessoa maravilhosa, que astral maravilhoso. Ou seja, alguém com vibrações positivas para mim, transmitindo para mim energia positiva. E aquela energia vai me reforçando. O outro está sugando a minha energia. No trabalho a gente chama isso de vampiros. Tem um vampiro sugador que suga a nossa energia, nos consome o tempo todo. Né? É aquelas pessoas cobradoras, aquelas pessoas que vivem cobrando da gente o tempo todo, o que você fez, o que você não fez, o que você deixou de fazer, acha que você tem que comunicar para ela tudo, tomar benção tudo, pedir tudo. Só que as pessoas são cobradoras, essas pessoas sugam a nossa energia. Eu falo algumas vezes, as pessoas não acreditam em mim, mas quem é de interior sabe o que está falando. Quando as pessoas chegam na sua casa, elogiam os seus pintinhos lá no terreiro, e a pessoa sabe que os pintinhos morrem tudo. Os passos da gaiola, eu já vi, a pessoa chega, que papo capia, né? Poxa, eu tinha tanto lá, bonitinho, e quando a pessoa sai, o bichinho puxa tudo e cai. Né? Aí eu falei, gente, mas por que não está com essa energia negativa em profusão? E a gente se conhece para poder equilibrar isso. Então nós transmitimos, coletamos energia o tempo todo. E nós precisamos de quê? Nos equilibrar através da prece. A gente esquece disso, né? Então, a Universidade de Brasília fez essa pesquisa e a Universidade da Califórnia também fez essa pesquisa. E constatou. Então a gente precisa entender que a prece, que a gente coloca para a gente, que não é um ato exterior, não é algo exterior. Você não faz uma prece para as pessoas. Falando com Deus. Então, por que ter vergonha? Por que ser tímido? Por que não querer fazer? A gente percebe isso muito nos estudos, né? Pergunta nos estudos: quem quer fazer a prece inicial? Todo mundo baixa a cabeça. Né? Se puder, alguém se esconde do outro, se esconde atrás. Ninguém quer fazer. Por que a gente não quer fazer? Por quê? Prece final, a mesma coisa. Quem quer fazer a prece final? Todo mundo começa a olhar para o teto, olhar para o barco. Ou seja, eu estou aqui, não falo comigo, mas porque não é um ato exterior, o Evangelho fala para a gente, não é um ato exterior. A gente não precisa falar bonito, não precisa ter um curso de oratória para você fazer uma prece, nada disso. É o nosso momento de encontro com Deus, é o nosso momento de reflexão e de encontro com Deus. Pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar. Qualquer momento, em qualquer lugar. Eu tenho uma amiga, ela tem que pedir desculpas a ela. Eu tenho uma amiga que ela mora em São Sebastião e a gente fala muita coisa que não se perde, né? Muitas vezes eu prefiro ouvir do que falar. Né? Acho que é uns 2 ouvidos que eu ouvi. Ela é uma amiga minha de muito tempo e ela me disse um dia o seguinte, eu lembrei isso agora. Eu venho de São Sebastião para Campos todo dia e retorno à tarde. E aí todo dia eu venho rezando o texto no ônibus, né, rezando alto o texto e volto rezando alto o texto. Eu disse assim, será que é o melhor momento, o melhor local para você dentro do ônibus
melhor pelas dificuldades e pelos desafios que a vida traz. Então, equilíbrio. Segundo fator, que é um ato de humildade. Quando você reza, você está sendo humilde. Você está se dirigindo a alguém, pedindo alguma coisa, não agradecendo. Então, você está sendo humilde. Ato de humildade e submissão a Deus. Terceiro, atende os preceitos evangélicos bíblicos, como Jesus fala, vigiai e orai. Você está entendendo esse chamamento de Jesus. Se outro chamamento, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Então, olha só os benefícios. Que é um processo de comunicação dos mais sublimes e elevados. Comunicação. A nossa comunicação com Deus. O que é um processo de comunicação? Nós somos um emissor. Emitimos. Tem um canal de transmissão que é o nosso pensamento. Então eu sou emissor, eu estou emitindo, tem um canal de transmissão. Eu tenho conteúdo dessa mensagem. Emissor, canal de transmissão, conteúdo daquilo que eu estou emitindo. Eu tenho um receptor. Então esse canal tem que ser uma ligação direta. Não pode ter ruído. Toda vez que tem ruído, essa mensagem não chega. O que representa esse ruído? O que esse ruído representa em relação a essa minha comunicação com Deus? Essa minha prece, essa minha comunicação. Esse ruído, o que é? É aquele pedido que não tem procedência. É quando eu peço coisas que eu não devo pedir. Quando eu peço muitas coisas que não é justo. E nesse momento eu não vou ser atendido. Peço, por exemplo, me ajude a conseguir um emprego melhor. Eu tenho que me esmerar para conseguir um emprego melhor. Eu tenho que me capacitar. Não cai do céu. Me ajude a ganhar na loteria. Estou precisando muito de dinheiro. Quem não está precisando pagar suas contas, suas dificuldades? Será que vai dar conta disso para todo mundo? Não é justo que se peça isso. Então a gente tem que saber primeiro o que a gente pede, para que a gente possa viver. Então toda vez que eu peço algo que eu não mereço, o ruído acontece. Isso não vai chegar lá. A intercepção vai acontecer no meio do caminho. Então é nosso encontro particular com Deus. Então a gente deve pedir o quê? Justificar pela nossa consciência os nossos pedidos. André Luiz comenta uma história de um menino que a mãe dele estava grávida e a avó dele estava próxima do desencarne. E esse menino começou a refletir sobre aquele desencarne, a gravidez da sua mãe, e começou a ter um desejo muito grande, muito profundo, que sua avó, sobre o desencarne de sua avó, que sua avó pudesse ter aquele neto para brincar com aquele neto como ele brincava com aquela sua avó. E ele começou a pedir a Deus, dá mais um tempo para minha avó, deixa ela um pouquinho mais aqui, meu irmãozinho vai nascer. E André Luiz conta que esse pedido foi tão forte, tão profundo, que não era algo para ele, era algo para a felicidade de uma família, que foi concedido a ele. Foi dado uma moratória a essa avózinha dele, que ela pôde acompanhar o nascimento desse neto e ficar um tempo com esse neto. Então, esse é um pedido justo. Esse é um pedido justo. Ele estava pedindo para ele? Não. Ele estava pedindo para quem? Ele estava pedindo uma moratória para que aquela família pudesse ter a presença daquela avó um tempo mais junto deles. E esse pedido André Luiz comenta no seu livro, que foi atendido. No livro Libertação, André Luiz também conta a história de Gregório, que foi um rei muito violento na sua passagem pela terra, e quando ele desencarnou, ele foi para o umbral. Fez a sua passagem pelo umbral. E levou 400 anos no umbral, aterrorizando aqueles espíritos mais simples que chegavam lá. Formou uma falange de espíritos perversos e ficava atacando, prejudicando aqueles espíritos que chegavam lá. E tinha uma senhora chamada Margarida, que ela precisava do socorro de André Luiz, e André Luiz teve que se modificar com o seu mentor para ir lá tentar resgatar a Margarida daquela dificuldade toda. E conseguiu retirar a Margarida, mas não conseguiu convencer Gregório de que ele precisava mudar, que ele precisava se arrepender das suas dificuldades. E só depois de 400 anos no umbral, atormentando aqueles espíritos que chegavam lá, quem assistiu Ghost vê,
aquele espírito que desencarnou e como que ele foi agregado naquele espírito inferior de todos ali. Então, depois de 400 anos, no umbral, Gregório se arrependeu. E um dia bateu o arrependimento dele e fez uma prece pedindo ajuda. E quem estava 400 anos esperando para socorrer Gregório? Sua mãezinha querida. O amor estava tão forte, impregnado naquela relação, que a sua mãe, que não precisava, que podia ter reencarnado, já podia ter passado por um processo de crescimento, ela ficou ali esperando 400 anos o arrependimento de Gregório. Neste momento, ele se arrependeu, ele chorou e ele fez a prece. Foi o momento que ela pôde, estava aberto para que ela pudesse se aproximar dele, resgatá-lo, tirar do umbral, para que ele pudesse ir para as casas de socorro, para que ele pudesse participar do processo evolutivo. O Evangelho coloca isso muito claro para a gente. Nós estamos fadados à perfeição, né? Nós estamos fadados à felicidade. Agora depende de cada um de nós. Uns vão mais cedo, outros mais tarde. Na nossa própria passagem pelo planeta aqui, a gente percebe, né? Nós estamos no meio de quê? Das nossas próprias inferioridades. Mas tem alguns que se esmeram mais, né? Tem alguns que lutam por mais, que não são tão rebeldes, nem tão disciplinados. Tem alguns que aceitam mais as dificuldades e caminham através delas. E tem outros que sucumbem, que param diante das dificuldades. Então, aqueles que conseguem passar e obter suas conquistas aqui, são espíritos que vão ter uma relação mais rápida. E aqueles que não conseguem vão ter que continuar no processo de aprendizado. A Terra é a escola dos espíritos. Nós estamos numa escola, nós estamos no processo de aprendizado. Vamos falar, não somos daqui. O nosso espírito, quando reencarna, para ele é muito pior quando ele desencarna. Porque ele sabe que vai ficar preso. O nosso corpo é uma prisão para o nosso espírito. Mas nós precisamos do nosso processo evolutivo. Né? O Evangelho coloca isso para a gente, no caso, o Espírito coloca para a gente. Encarnar para nós é muito mais difícil do que reencarnar. A gente sabe que ele vai ficar preso no tempo todo. É lógico que depois que nós estamos aqui, né, a gente quer prosseguir com o máximo que pode. Né? Ninguém nós estamos, né, a lei da atratividade, né, que a lei que nos mantém aqui, e graças a essa lei a gente preserva a nossa vida. Porque se a gente achasse que não precisamos ficar aqui, quantas besteiras a gente já não tinha feito mais do que nós fazemos, né? Então, ele coloca para a gente essa questão. Gregório levou 400 anos. É um livro muito interessante, Libertação de André Luiz. É um livro muito interessante, uma leitura assim, maravilhosa. Também conta para a gente uma história que ele estava numa reunião mediúnica e estavam lá fazendo aquelas preces, né? Todas aquelas pessoas, aqueles presentes fazendo aquela prece. Segundo ele, era uma reunião aberta, tinha uma criança sentada lá no fundo, eles estavam fazendo a reunião, fizeram a reunião, cada um fez a sua prece, cada prece, né, melhor elaborada do que a outra, e no fim, daquelas preces todas, o menino levantou o dedinho e falou assim: eu quero também fazer uma prece. Aí todos eles olharam para aquela criança lá, deve estar de brincadeira, mas faz sua prece. Né? E ele baixou a cabeça, fechou os olhinhos e falou assim: Deus, eu te amo. Pronto. Deus, eu te amo. Pronto. É a prece que ele fez. E todos eles ficaram assim, encantados com aquilo. Então, não precisa, não é um ato exterior. O Evangelho coloca para a gente, tem uma conversa íntima nossa com Deus. E também, às vezes a gente quer ajuda, mas a gente não percebe ajuda. Né? Tem a história daquele alpinista que estava sozinho, era ateu, não acreditava em nada. Um dia foi escalar uma montanha, foi escalar, subiu, chegou lá na frente, a corda derrapou e ele caiu e ficou pendurado. Aí naquele momento ele se lembrou de Deus, pediu: Deus, me salva. E pendurado, sozinho, na escuridão, congelando, e Deus me salva. Aí ouviu aquela voz: se você acredita em mim, corte a corda. Aí ele pensou assim: não é Deus. Quando vai cortar a corda, não é Deus. Ele pediu de novo: Deus me salva. E vou ver aquela voz mais forte ainda: se você acredita em mim, corta a corda. E ele: não vou cortar. No dia seguinte, encontrarei ele congelado a 1,5 metro do chão.
Pedimos, mas não acreditamos como tem a resposta. E aonde está Deus? Né? Em tudo quanto é lugar. Tudo que o homem não fez, a lei de causa e efeito. Tudo que o homem não fez, quem fez? Quem fez? Então é necessário que a gente encontre Deus em todos os lugares. E não achar que vai ir exclusivamente para nós. Então, primeira finalidade, pedir. Agora, pedir coisas justas, né? Como aquele garotinho pediu para sua avó ficar com ele. Eu me lembro também de Chico, né? Chico contava a história dele que Chico era também desencarnado um tempo antes dos seus encargos de 92 anos. Mas foi dado a ele também pela prestação de serviço que ele estava fazendo, pela divulgação da doutrina que ele estava fazendo. Chico foi o maior escritor da América Latina. Ninguém comparável escritor, o maior escritor da América Latina. Então, pela grande obra que ele estava fazendo, foi dado a ele uma moratória para ele ficar mais um tempo. E ele ainda foi concedido mais a Chico, olha só. Ele pediu que ele queria se encarnar um dia que o Brasil estivesse feliz e que ele não fizesse muita festa em torno festa, assim, muita divulgação em torno do desencarne dele. E fosse um dia que as pessoas não lembrassem dele assim com aquela pompa toda, que fizesse aquela mídia toda em cima dele. E Chico foi dado essa moratória, esse crédito para ele, e ele desencarnou no dia que o Brasil ganhou a Copa. O Brasil ganhou a Copa 2 horas da tarde, o país todo em festa pela Copa, e ele pediu um cafezinho 19 horas, uma moça um cafezinho, e suavemente subiu ao plano espiritual. Né? Então, a prece tem esse valor. Agora, basta que a gente tenha essa consciência e essa importância. E não fazer disso um ato mecânico, puramente instintivo. Né? Então, pedir e agradecer. E pedir para quem? O capítulo que a Paulinha leu aqui está falando de quê? Se eu não tenho a quem pedir, se eu não sei o que pedir, ele está dando alguns direcionamentos para pedir. O item 8 e 9 está falando, pede para os médios. Né? Pede para os médios. Se você não tem o que pedir, ou vai pedir coisas que você não vai receber, ele está dando alguns direcionamentos. Pede para os médios. Através dele, os espíritos se manifestam. Então, eles precisam das nossas orações. Vamos pedir por eles, pela saúde deles, pela saúde física e mental deles. Né? Então, ele disse: quando você fizer as suas orações, ele pede para os médios. Né? Então, eles têm um trabalho imenso pela frente. Transmitir os ensinamentos dos espíritos, passar para a gente o ensinamento, fazer esse intercâmbio no plano material e no plano espiritual. Pede por eles. Eles têm o objetivo de abrir os horizontes para nós da espiritualidade. Eles têm a obrigação de nos orientar sobre o caminho do bem, evitando materialismo, ambição e cobiça. Então, o médium exerce um papel importante na transformação moral que temos que operar em nós, porque ele é o receptor. Ele é o receptor e passa para nós essa mensagem. Então, se você não tem para quem pedir, você pede para os médios. Porque eles precisam da nossa ajuda para obter assistência dos bons espíritos e afastar os espíritos levianos, mentirosos e enganadores. Então, vamos lá no capítulo 100 do livro dos Espíritos. Categoria dos Espíritos. Estão aqui no meio de nós o tempo todo. Somos nós, muitas vezes, levianos, mentirosos, enganadores, somos todos imperfeitos. Então, dentro dessas imperfeições, somos nós. Encarnados ou desencarnados. Nós somos essa categoria de espírito. Então, ele pede pelos médios. No item 11, ele pede que olhemos aos nossos anjos, guardiães e aos nossos espíritos protetores. Olha só que beleza. Nós não temos só o anjo guardião, não. Nós temos espíritos protetores, espíritos simpáticos. Olha só como é que Deus é justo. Não nos deixe só, nós nunca estamos só. Quem fala que está só, nunca está só. Quem é o anjo guardião? Define para a gente. Quem é o anjo guardião? Aquele espírito que está ligado a nós desde o nascimento e nos tomou sob sua proteção. Desempenha a missão de um pai como fosse um filho. Com todos nós. Quando nós vamos dormir com os nossos problemas e acordamos com as nossas soluções, quem está nos orientando? Quando nós vamos dormir com aquela ansiedade, com aquela dificuldade, com aquele coração apertado, batendo, com aquela
está nos dando conhecimento. Existe uma história de dois índios, de um pajé da tribo, e que um dia perguntaram a ele: você é tudo nessa tribo, né? Você é que julga, é que absolve, é que condena, é que ordena, é que faz tudo aqui nessa tribo, né? Como que você vive com tantos conflitos? E aquele pajé, dentro da sua sabedoria, respondeu assim: dentro de mim eu tenho 2 cachorros. Eu tenho ao meu lado um cachorro ruim, que quer escaçalhar tudo, quer acabar com tudo, quer destruir tudo. Eu tenho ao meu lado aquele cachorro bom, maravilhoso, solidário, amigo, sincero, que quer amar todo mundo. E como você lida com esses conflitos? Quem ganha essa briga? Ele falou: aquele cachorro que eu alimento mais. Depende de mim. Aquele que eu mais alimento é aquele que vai sair vitorioso. A nossa vida é assim, cheia de dificuldade. Nós temos esses 2 cachorros aqui, brigando entre nós o tempo todo. Para aquele que vai alimentar mais, é aquele que vai sair vitorioso. É aquele que vai me ajudar mais dentro do nosso crescimento. Então nós temos os anjos guardiães, que é nosso Pai. Funciona como nosso Pai. Nós somos os espíritos protetores, que embora menos elevados, são bons e generosos. Geralmente são parentes, amigos ou quaisquer pessoas que conhecemos na última encarnação. Então, olha só: anjo guardião, espíritos protetores, que são aqueles parentes ou amigos que nos acompanham, que estão lá, mas estão ligados, nos acompanham, nos orientando. Eu falei que o Gregório, a mãe dele, ficou 400 anos esperando o seu arrependimento. 400 anos. E ele disse que nós ainda temos espíritos simpáticos, que se ligam a nós pelos mesmos gostos ou mesma tendência. Aquele espírito que eu gosto de futebol, ele está ligado a mim, né? Eu gosto de praia, ele está ligado a mim, né? Eu gosto de passeio, ele está ligado a mim. São aqueles espíritos que nos acompanham. Então nós temos 3 categorias de espíritos para que a gente possa pedir deles. Então, se eu não tenho para quem pedir, olha só: pedir para os médicos, pedir para os nossos protetores. E ele pede ainda que façamos também uma prece para afastar de nós os maus espíritos, os espíritos inferiores. Esses que nos atormentam o tempo todo e nos querem levar para a escuridão. Porque a casa espírita é uma casa de luz. Mas quem está na escuridão não quer a luz. Quem está na escuridão quer levar todo mundo para a escuridão. Ou seja, nós incomodamos eles. Nós incomodamos eles. Né? Porque nós estamos com a luz e eles estão na escuridão. Então, o pedido para que aquele espírito não atormente a nossa vida, não atente a nossa casa, né? Não faça as dificuldades. Quem vê o que ele acontecendo na casa espírita sabe muito bem como essa coisa funciona. Então, ele pede também para afastar de você isso, esses maus espíritos, né? Porque a conclusão que a gente chega é o seguinte, que o Evangelho coloca para a gente dentro desses itens aqui sobre a prece. O que vale é o sentimento. Primeira coisa, habitue-se ao cultivo da oração. Então, foge, mude seus hábitos, deixe um tempo para essa oração. Agora, nossa oração sincera, que não tenha ruído, que transmite o seu sentimento até o Pai. Né? Cuidado com os ruídos. Não peça nada que não possa ser pedido. Né? O que vale é o sentimento. Não pedir o que a gente não merece. Né? Na dúvida sobre o que pedir para os médicos, nossos anjos guardiães, espíritos protetores, espíritos simpáticos, todos aqueles que sofrem. Vamos fazer da nossa oração um ato sublime de amor às pessoas. É isso que o Evangelho coloca para a gente. E, depois de pedir, agradecer. Agradecer sempre. Agradecer o quê? O dom da vida. Agradecer a família que Ele nos deu. Agradecer o trabalho que temos. Agradecer a possibilidade da reencarnação, do aprendizado. Agradecer a alegria da vida, estarmos aqui. Agradecer cada novo dia. Cada novo dia. Eu tenho a verdade botada, eu faço uma reflexão aqui sobre uma passagem que eu li num livro, que ela fala o seguinte: ele fala o seguinte: o mundo tem sua cor. É você quem nega o mundo e o vê como você é. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo e positivo, porque o positivo e belo está em você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito você é.
Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que alegria se Jesus fosse a medida de você.